No primeiro pronunciamento da semana, a deputada Francisca Primo tratou sobre um projeto de lei já apresentado ao plenário que trata sobre a obrigatoriedade da realização do teste do coraçãozinho. A matéria foi rejeitada pelas comissões, mas a deputada pediu para que o próprio governo apresente um projeto sobre o tema. Esse teste já é obrigatório em alguns estados do Brasil, sendo pioneiro Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul também já existe um projeto semelhante para que esse teste seja obrigatório nas maternidades públicas ou conveniada ao SUS. E no Paraná, desde 8 de março de 2012, já é obrigatório na rede pública estadual. Diante das iniciativas desses estados, lamentamos que ainda não haja uma legislação federal específica. Peço, então, à excelentíssima senhora governadora, que, como mãe, se sensibilize com esta causa. Mas o destaque da sessão ficou com os pronunciamentos sobre a poluição das praias da capital. Os deputados Bira do Pindaré, Otelino Neto e Marcelo Tavares criticaram o artigo escrito pelo presidente do Senado, José Sarney. Ele ataca os laboratórios e ataca a própria filha dele, a governadora do estado. Ele resolveu dar um de biólogo e questionar o laudo dos laboratórios do Maranhão que declararam a interdição das praias em São Luís. Ele considera um absurdo. Como é que pode São Luís poluir o Atlântico? Pelo que eu sei, ninguém disse isso, que São Luís poluiu o Atlântico, que de fato o Atlântico é muito grande, é um oceano. Mas as praias de São Luís estão poluídas. A Baía de São Marcos está poluída. E ele considera que é absurdo porque, segundo ele, só há 200 mil habitantes na faixa, na região das praias. E que 200 mil habitantes não são suficientes para poluir as praias de São Luís. Os dados de balneabilidade, por determinação da Justiça, são feitos pelo próprio governo. Então, eu não sei de onde o senador Sarney tira as informações de que esses dados são falsos. Eu fico impressionado pela falta de informação, porque não são só os dejetos de quem mora perto da litorânea que vão para as praias de São Luís. Todos os rios da cidade de São Luís que desaguam no mar, em alguma altura ou em outra, estão extremamente poluídos e estão impactando e gerando os níveis de contaminação das águas das praias de São Luís. Então, o nível de desinformação, que eu não sei com qual motivação, porque a tristeza que dá não é só ver as praias de São Luís poluídas, é ver que já veio recurso para cá para construir estação de tratamento de esgoto, as estações foram construídas e não estão operando. Ainda tratando sobre o tema, Manuel Ribeiro falou sobre a importância da construção de estações de esgoto em prédios da capital. Segundo o parlamentar, um projeto que obriga a construção das estações foi aprovado em 2010, mas falta fiscalização. E eu, há 2 anos, esta casa, eu fiz um projeto e esta casa votou. Primeiro, o governador vetou da época, mas essa casa derrubou o veto. E depois nós corrigimos, colocando multas pesadas, e o Ministério Público, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, a CAEMA, e que fizessem a fiscalização. E, para espanto nosso, senhor presidente, não existe uma fiscalização. Os prédios aqui na Ponta da Areia estão uma verdadeira selva de pedra. E os esgotos todos jogados na praia inaturalmente. Ninguém tem uma usina de beneficiamento do esgoto. Vamos dar as mãos desta casa e vamos sim, nos impor, fazer com que essas autoridades cumpram a lei e obriguem esses empreiteiros a fazerem o que devem fazer, porque pelo menos 50% do deputado Bira diminuirá a poluição. Durante a ordem do dia, apenas um requerimento do deputado Bira do Pindaré, que pede a publicação nos anais da Casa de um texto do advogado Felipe Camarão sobre o aumento da CAEMA, foi deferido pela mesa.
Já no grande expediente, Luciano Genésio apresentou um projeto de lei que prioriza a compra de unidades habitacionais a pessoas portadoras de deficiência física permanente. No estado do Maranhão, a média é de 16,40% da sua população com algum tipo de deficiência. O número mais recente do censo do IBGE de 2010 mostra um aumento significativo. Dos 6.584.574 habitantes do nosso estado, cerca de 1.652.047 habitantes são portadores de algum tipo de deficiência. Então, nós não podemos também deixar de prestigiar também e de fazer um balanço de um programa voltado na habitação para pelo menos 10% destinado a esse deficiente físico. Ainda na sessão desta segunda-feira, durante o tempo destinado aos blocos e partidos, os deputados Marcelo Tavares e Roberto Costa trataram do incêndio registrado no Hospital Carlos Macieira, o IPEM, aqui em São Luís. Decisões tomadas aqui nesse plenário acabam por repercutir na vida do povo maranhense. Então, quando chega aqui uma emenda desta, como esta da deputada Cleide Coutinho, que coloca 2,5 milhões de reais para equipar o Corpo de Bombeiros, e a bancada do governo rejeita, nós estamos faltando com a nossa responsabilidade. Porque não é uma emenda política, não é a politicagem, era uma emenda relevante. Então, eu estou chamando também para a discussão a nossa responsabilidade. Não estou julgando aqui a responsabilidade dos outros. Felizmente, o que poderia ter sido uma tragédia não foi. O momento era de gravidade, mas a união de todos realmente fez com que a tragédia não se consumasse com mortes. Então, o mais importante, o que a gente destacou, inclusive, foi a presença do secretário Ricardo Murat, que teve, em todo momento, dando total suporte e apoio para que as equipes, tanto do hospital, como do bombeiro, como da Polícia Militar, que estavam envolvidos naquela operação, pudessem realmente fazer um serviço que terminasse da forma que terminou, sem nenhuma vítima.